Efésios capítulo 1, verso 13. Diz o texto bíblico da Sagrada Escritura: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é o penhor, a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Te damos graças pela tua palavra, Senhor, viva e eficaz, penetrante, mais do que qualquer espada de 2 gumes. Pedimos clareza, compreensão, entendimento, para que as verdades do teu Evangelho sejam, ó Deus, implantadas no nosso ser, no nosso caráter, elas se misturem em nós, ó Pai, ao ponto de produzir frutos dignos do teu Evangelho, Senhor. Pedimos a tua graça sobre a nossa mente e a compreensão verdadeira do que a Escritura quer nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos meditando sobre a doutrina do Espírito. Estamos aí há 3 semanas falando sobre isso. Nós já vimos até aqui vários textos do Antigo Testamento. Começamos ali em Ezequiel, falamos sobre 2 textos ali em Ezequiel. Depois, na última mensagem, não na última semana, mas na última mensagem, falamos sobre João. Nós estamos caminhando com quem atravessa um rio, como nós abordamos ali em Ezequiel, e nos aprofundando cada vez mais na compreensão da doutrina do Espírito. Então nós refletimos que a nossa vida, antes de qualquer coisa, antes de qualquer prática, antes de qualquer experiência cristã, na prática, na realidade da vida, ela se encontra escondida em Cristo. E entender isso é muito importante, porque qualquer coisa que vamos fazer para Deus, qualquer missão que venhamos desempenhar para Deus, precisa vir a partir da compreensão da nossa identidade em Cristo. Sem a compreensão dessa identidade de quem nós somos em Cristo, a missão falha. Nós ficamos perdidos no meio daquilo que desejamos fazer para Deus, e até mesmo vamos praticar algumas coisas, vamos fazer algumas coisas pensando em agradar quem está ao nosso redor e não naquilo de quem realmente somos em Deus para ser feito. Então, a gente meditou nisso. A nossa identidade vem em primeiro lugar. O Espírito é quem nos dá essa identidade. Por isso que a nossa vida está oculta em Cristo. Depois a gente entendeu que não basta apenas compreender quem somos em Cristo. Nós precisamos de um sopro divino sobre a nossa vida, porque é o Espírito de Deus que nos dá essa vida, que nos dá essa coragem, que nos dá essa ousadia. É Ele que nos coloca como um exército em fé. Não basta termos apenas as melhores estratégias e apenas o melhor entendimento, a melhor teologia. Nós precisamos desse impulso do Espírito, desse sopro divino sobre o nosso coração. É Ele que transforma a nossa vida estática num envio profético para realizar todas as obras que Deus já preparou de antemão para que andássemos, como diz Efésios. Em seguida a gente meditou no texto de João, ouvindo Jesus dizer que para termos esse sopro divino basta crer nele. Então não há nenhum mérito nosso, não há nenhuma conquista nossa, não há nenhum esforço nosso. O texto bíblico de João diz que apenas se crermos em Jesus, os rios de água viva vão fluir do nosso interior. Então o Espírito Santo não é uma visita esporádica, como muitas vezes se ensina, se prega nos nossos dias, mas ele é uma experiência de habitação interna diária. Então o Espírito habita em nós, ele está dentro de nós. Os rios de água viva já estão aqui fluindo, e se não estão fluindo, é porque há algum bloqueio no nosso coração. O Espírito não nos foi dado para ser retido, ele nos foi dado para ser transbordado. A nossa vida tem que ser esse transbordar de águas.
aonde a gente estiver inserido, seja nas nossas famílias, no meio dos nossos amigos, no nosso trabalho. Então esse espírito é um espírito transbordante, não é um espírito para ser emitido, não é para o nosso prazer, não é para a nossa satisfação, não é para a gente ficar reteteando no chão. O espírito, ele é para ser transbordado daqueles que vivem ao nosso redor. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês, dando mais um passo na compreensão dessa doutrina do Espírito, baseado nesse texto de Efésios. Esse Espírito que nos dá vida, esse Espírito que nos envia, esse Espírito que habita no nosso coração, é o mesmo Espírito que nos cela, que nos garante, que nos preserva até a glória eterna com Cristo, até a glória final. Nessa reflexão de hoje, eu gostaria de meditar sobre essa garantia, porque muitas pessoas, elas padecem de um terror no cristianismo sobre a perda da salvação, e a ideia aqui é refletir sobre a alegria, não o terror dessa perda de salvação, mas a alegria de ser guardado por Deus, de ser guardado pelo poder de Deus. É exatamente por isso que nós somos livres para viver a missão de Deus. É exatamente por isso que nós precisamos ser desprendidos de qualquer coisa na terra para viver o propósito de Deus, sem medo, sem reservas, sem nenhum tipo de constrangimento com aquilo que somos, sem nos apequenar por causa das ferramentas que ainda não temos disponíveis para viver o que Deus quer que a gente viva. Então, Efésios capítulo 1, ele é um texto muito denso sobre isso. É talvez um texto mais denso da Escritura sobre a Trindade, sobre a atuação da Trindade na nossa salvação. Paulo escreve isso num contexto de igreja cercada por instabilidade espiritual. Naquela época, no contexto em que Paulo escreve, havia inúmeras pressões culturais, havia inúmeras falsas seguranças de religiões, e Paulo começa esse texto, se você for ler todo o texto ali, a partir do verso 1, ele começa o texto falando sobre o Pai que na sua soberania escolhe pessoas para serem salvas. Depois ele passa a falar sobre o Filho que redime justamente esses que o Pai escolhe. E ele culmina aqui nos versos que a gente leu, com o Espírito falando sobre o Espírito, que é o Espírito quem cela, quem garante aqueles que o Pai escolheu e que o Filho redimiu. Então Paulo ele vai falar sobre o penhor, ele vai falar sobre o selo. E essas palavras, elas na antiguidade, no contexto de Paulo, eram palavras de termos jurídicos mesmo, palavras de termos de cunho comercial no mundo antigo, porque o selo falava de uma propriedade de alguém, o selo falava de proteção. O pastor ele até comentou aqui no culto passado, falando sobre o casamento, abordou na semana passada, falando sobre isso, sobre o selo, sobre essa questão de propriedade. Mas o texto também fala sobre o penhor. O penhor é a garantia real de algo que já começou, mas ainda não foi concluído, ainda não foi consumado. E só por esses termos aqui, meus irmãos, isso já nos dá a compreensão de que a nossa segurança, a segurança de cada cristão que creu em Cristo, não está no nosso desempenho espiritual, não está em como nós somos perfeitos espiritualmente, não está em quantas falhas nós deixamos de cometer, mas está justamente na fidelidade de um Deus que age desde o começo da nossa salvação. Está na fidelidade de um Deus que nos escolheu, de um Filho que nos redimiu e de um Espírito que está garantindo a nossa salvação até a eternidade. Então, a nossa salvação não está na nossa performance, a nossa salvação não está na nossa capacidade de agradar a Deus ou não. A nossa salvação está naquele que começou a boa obra em nós.
Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, está aqui no verso 13: depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que Paulo está falando aqui para nós, meus irmãos? Paulo está afirmando algo aqui que é radical. A salvação, ela não termina no momento em que nós cremos. A salvação não termina quando entrego a minha vida para Cristo. Ela é confirmada com uma ação do Espírito de forma contínua, trabalhando na nossa vida. O selo vai apontar justamente para essa garantia de que nós somos agora uma propriedade do Cristo. Nós somos uma propriedade de Deus. O selo não aponta para a forma como nós nos sentimos em relação a Deus. Não aponta para os nossos sentimentos. Aponta para quem nos possui. Aponta para quem nos tem. Porque muitas vezes a gente vai chegar diante de Deus com aquela sensação de incapacidade, de menosprezo. Nós vamos chegar diante de Deus por causa dos pecados que cometemos, das palavras que falamos, daquilo que pensamos, de forma assim tão repugnante, achando que Deus está desgostoso conosco. Mas o selo vai apontar não para essa capacidade de ser perfeito, mas para Deus. No mundo antigo, o selo significava justamente isso: a propriedade de alguém, a propriedade ao ponto de proteger contra qualquer outra pessoa que tentasse violar aquela posse, aquele algo que possuía um dono. O selo aponta para essa garantia de ser autêntico, de que algo realmente é autenticado para aquele dono. Pertence de fato a quem adquiriu. Se a gente olhar para a salvação, isso significa que nós, como cristãos, pertencemos de fato a Deus de forma irrevogável. Entender isso é o que nos faz ter segurança para evangelizar. Entender isso é o que nos faz ter segurança para desempenhar os nossos dons. Entender isso é o que nos dá segurança que, independente de quem somos, das fraquezas que cometemos, nós estamos nas mãos de um Deus que vai garantir a nossa eternidade. Isso confronta diretamente uma espiritualidade dos nossos dias que é marcada pelo medo constante de perder a Deus em cada queda. Não sei você, mas eu já fui muito atormentado com esse tipo de pensamento. A cada queda, a cada fraqueza, a cada pecado cometido, a cada falha, a cada erro, aquela sensação de distanciamento de Deus, de ter perdido Deus, de não ter sido salvo, aquela confusão mental, emocional e até mesmo espiritual de às vezes nem ser filho de Deus. O que Paulo está dizendo para nós é de que nós estamos selados mesmo se nós não estivermos firmes. E isso aconteceu porque nós cremos naquele que começou a boa obra. O selo não depende da perfeição cristã. O selo depende de quem é fiel. E quem é fiel foi aquele que prometeu a garantia na nossa vida até o fim. Romanos capítulo 8, 16, Paulo vai reforçar essa ideia. Ele vai dizer que o Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então não é uma voz externa, não são pregações aterrorizantes com a perda da salvação, é uma confirmação produzida pelo próprio Deus no nosso interior. Ecoando aqui as palavras que nós comentamos de João 20, pelo rio que está fluindo aqui do interior, pelo rio que está transbordando do meu coração, porque eu creio. Lá em Apocalipse capítulo 7 vai ampliar essa visão. O texto vai dizer, vai mostrar os servos de Deus que estão selados antes mesmo do juízo. Então veja, o selo de Deus, o selo do Espírito na nossa vida, não vai nos livrar da tribulação, mas pode ter certeza, vai nos guardar no meio dela, vai nos guardar até mesmo depois dela. E isso é decisivo, meus irmãos, porque ser selado pelo Espírito de Deus
quando cremos em Cristo, não significa que nós teremos ausência de lutas, não significa que nós teremos ausência de quedas, não significa que nós não teremos ausência de falhas. Pelo contrário, vamos ter durante a vida inúmeras falhas e fraquezas e quedas, mas nos garante a certeza de pertencermos a Deus, mesmo em meio a tudo isso. O selo não vai nos isolar de um mundo quebrado, mas vai nos preservar o nosso coração em paz e com alegria diante desse mundo quebrado. Paulo inclusive afirma isso lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, dizendo que Deus nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações como garantia. Então veja, o coração pode oscilar, a fé muitas vezes será provada, mas o selo nunca, jamais é removido da nossa vida. A nossa identidade, ela não flutua no desempenho espiritual. A nossa identidade está ancorada na ação soberana de Deus, de que Ele nos marcou com o seu Espírito. Nós somos dele. Inclusive Calvino, ele vai ser profundo nesse tema, quando ele diz que, nas suas Institutas, que o Espírito é o selo que autentica a certeza da nossa salvação. Calvino está nos ensinando e não nos incentivando a um tipo de presunção, mas nos ensinando a descansar nessa confiança. É por isso que o cristão, ele vive a sua vida não olhando para si, mas como Paulo afirma em Hebreus capítulo 11, olhando para o autor, o consumador da sua fé. Então nós vivemos a nossa vida não olhando para as nossas fraquezas e quedas que temos. Nós vivemos a nossa vida olhando para Cristo. O texto de Hebreus vai dizer, desembaraçando inclusive de todo o peso, de tudo aquilo que nos aprisiona, de todo o pecado, de todo o embaraço, olhando para o autor. Então eu não vivo preso aqui, eu vivo com os meus olhos, em outras palavras que Paulo também fala, olhando para o alto, olhando para essa segurança, olhando para esse selo que está me guardando, que está sustentando a minha caminhada. E quando eu paro de olhar para mim, para a minha performance, para o meu desempenho espiritual, isso gera humildade, não arrogância. Isso gera confiança na obra redentora de Cristo. Isso gera ousadia e não negligência. Então, quando eu e você falhamos, o selo de Deus não vai se desfazer. O selo de Deus, ele não se corrompe na nossa vida. Quando eu e você nos sentimos fracos, o selo de Deus ainda permanece. Quando o nosso coração nos acusa, o selo é quem responde para nós que nós somos filhos de Deus. Eu e você, meus irmãos, somos sustentados não pela força da nossa fé, somos sustentados por essa confiança na fidelidade de um Deus que colocou sobre nós um selo, olhou para nós e disse: esse aqui é meu. E é nisso que nós devemos nos apoiar, se nós queremos ser instrumentos de Deus para essa geração, porque nós temos o selo. Mas não temos somente um selo. Paulo vai dizer que nós temos um penhor. O que é esse penhor? Paulo, ele usa uma palavra aqui de um significado muito sustentável, porque assim como o selo no mundo antigo, penhor não é um símbolo abstrato, mas significava a primeira parcela de algo que foi comprado, e que essa primeira parcela já paga garantia que o dono iria pagar até o final. Não é uma intenção de compra, é uma realidade. Não é uma intenção futura, é o início de um voto de cumprimento de que o dono iria honrar a sua promessa. Então, quando Paulo usa esse termo, ele está dizendo para nós que Deus não está apenas prometendo, não tem uma intenção
futura de nos garantir na sua eternidade. Não, quando Paulo usa esse termo, ele está dizendo para nós que Deus já começou a entregar a glória futura para nós. Romanos capítulo 8, verso 23, Paulo vai chamar que o Espírito de primícias da salvação. Isso significa que a vida futura, a vida em glória, a vida abundante, inclusive, que Jesus fala, já começou. Nós já podemos viver essa vida futura, nós já podemos viver essa vida em glória, aqui, agora, no presente. É claro que com o pecado, com o mundo quebrado, com o mundo jaz no maligno, nós ainda, como cristãos, gememos, ainda sofremos, ainda temos dores que são irreparáveis, como passamos essa semana com uma irmã em Cristo aqui. Ainda temos essa crise, ainda esperamos a glória de Deus. Mas ouça-me com atenção, meus irmãos. Nós não esperamos no vazio. Nós não esperamos como quem não toca nada. Essa vida aqui é a experiência do já e do ainda não. As nossas dores, as nossas angústias, os nossos gemidos, os nossos sofrimentos é diferente de qualquer outra pessoa que não conhece a Cristo. É um gemido de quem sabe o que vem na eternidade. Alegria indizível, paz eterna, enxugar os nossos olhos, como diz o texto bíblico, toda lágrima. Então nós não esperamos no vazio, nós sofremos, gememos, mas temos direção. Nós lutamos, mas temos um destino inevitável, de uma alegria que nada nesse mundo supera. Nós choramos com uma esperança verdadeira. 2 Coríntios capítulo 5, verso 5, Paulo afirma que Deus já nos preparou para essa realidade futura. Ele diz: nos deu o Espírito como garantia. Portanto, qualquer travessia de tragédia, de sofrimento que passamos aqui, é como se o Espírito testificasse no nosso coração as palavras de Jesus: jamais te abandonarei, estarei contigo até a consumação dos séculos. É como se nós lembrássemos, é como se o Espírito nos lembrasse de que a obra não terminou e de que Deus não vai abandonar essa obra no meio do caminho. A nossa salvação, o Espírito em nós, não é um contrato frágil que depende do nosso desempenho ou dos nossos sentimentos. É uma obra soberana do próprio Deus, que tem a ver com a sua fidelidade, que tem a ver com aquele que começou. E se aquele que começou, ele vai ir até o fim. E essa compreensão, meus irmãos, nos livra de dois extremos perigosos. O primeiro extremo, que fundamenta muitas pregações dos nossos dias, é aquele extremo do desespero, aquele extremo de que qualquer coisa que a gente faça, sofrimento, Deus não está conosco, qualquer pecado que eu cometo, Deus vai me abandonar, como eu falei. Isso nos livra, saber que Deus ele vai realizar a boa obra em nós, não vai nos abandonar no meio do caminho. Isso nos dá alegria de saber que a nossa história não termina no sofrimento, que apesar do sofrimento nós temos uma glória vindoura. E o segundo extremo é o extremo do triunfalismo, aquele que garante alegria em qualquer fase da vida, que nós temos que ser fortes. A Bíblia nunca nos chama para os extremos, a Bíblia sempre nos chama para o equilíbrio, para viver no equilíbrio, não no desespero extremo, nem no triunfalismo extremo. Essa coisa que a gente tem que vencer a qualquer custo, de que nós temos que ser vitoriosos, nós temos que comer o melhor da terra. Não, a gente não chegou na glória ainda. Haverá um dia sim que comeremos o melhor dessa terra. E o melhor chama-se o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo.
estaremos na mesa com Ele. Por isso que a gente vive entre o já e o ainda não. Nós já temos o Espírito, mas ainda guardamos a redenção por meio do corpo. E essa tensão, ela não enfraquece a nossa fé. Pelo contrário, ela amadurece. Como eu já falei aqui, eu já vi tempos terríveis de desespero. Mas hoje consigo andar um pouco mais no equilíbrio. Saber que o sofrimento é passageiro, mas saber que ainda experimentarei mais alguns aqui nessa terra. Calvino vai perceber isso com clareza nas suas institutas, afirmando que o Espírito é a antecipação viva da herança futura e é dada a nós para sustentar a nossa esperança enquanto estamos aqui na terra. Então o Espírito de Deus, ele não vai nos anestesiar diante da dor, mas vai nos sustentar dentro dela, meus irmãos. Ele não nega o sofrimento, mas ele vai enquadrar esse sofrimento dentro de uma história que é maior, uma história que está caminhando para a glória de Deus. E quando o presente pesa, é esse temor, esse espírito que nos lembra que Deus já investiu em nós. Quando essa caminhada, essa jornada cristã cansa, porque acredite em mim, cansa às vezes, é esse temor que nos assegura que nós não estamos andando em círculos, que nós não estamos enxugando gelo, né, pastor? Quando a nossa fé vacila, é o Espírito que está sussurrando para nós: calma, filho, a história ainda não terminou, o final já está garantido. Isso já nos leva para o terceiro ponto aqui de meditação. A segurança não nos acomoda, ela nos envia. Se nós lembramos aqui que essa confiança no penhor do Espírito já está garantida por Deus, essa segurança da salvação já está garantida por Deus, então isso não pode nos levar para uma inércia espiritual, para um comodismo espiritual. Você vai ver isso em toda a Escritura. Todos aqueles que chegaram a essa conclusão de uma segurança eterna, de uma obra que começou e continua por todo o presente, todas as pessoas ali, personagens bíblicos, foram mais ousadas em Deus. Pedro, inclusive, vai escrever na sua carta, 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, que nós estamos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Mas o interessante no contexto dessa epístola de Pedro é que ele não está escrevendo para um cristão que é passivo, mas ele está escrevendo num contexto de uma igreja perseguida, de uma igreja que está, inclusive, sofrendo mortes por causa da sua fé. E ele está escrevendo isso para lembrar esses irmãos que, mesmo em meio à perseguição, nós somos preservados para um propósito. O texto ele continua, se você for ler toda a epístola ali, falando e apontando para uma herança que é futura, por uma fé que, inclusive, vai passar por provas de fogo. Ou seja, há inúmeras situações na nossa vida, e nós não estamos nem próximos do que esse povo viveu lá no Novo Testamento, com o início da igreja, mas há inúmeros contextos na nossa vida que vai exigir de nós um tipo de controle emocional, para que a gente continue a ser mais ousado em Deus, para que a nossa fé avance em maturidade, para que ela não se desestabilize em qualquer situação, para que nós continuemos a ser luz e sal no meio de um mundo em trevas. O texto bíblico, inclusive, de Paulo em Gálatas, ele vai dizer para nós não nos cansarmos de fazer o bem. Sabe por que Paulo fala isso, meus irmãos? Porque tem uma hora que você cansa, tem uma hora que você ajuda, e de tanta frustração, de tanta gente passando a perna em você, de tanta gente te usando, te enganando, você cansa de fazer o bem. E Paulo vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem.
precisa de controle emocional, porque Deus nos guarda nesse caminho de perseverança. A garantia, o penhor do Espírito, o selo do Espírito, não nos deixa acomodados, ela nos impulsiona, ela é como uma força motriz dentro de nós, para caminharmos no que o Senhor tem para nós. Ela não gera estagnação na nossa vida. Paulo, em Romanos capítulo 8, ele vai apresentar para nós o que nós chamamos na teologia de corrente dourada. Ele vai falar que Deus nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Tudo no passado. Veja que é um ciclo sem rupturas. A obra começa em Deus e termina em Deus. Mas observe que entre predestinar e glorificar tem um caminho. O caminho do chamado e o caminho da justificação, que na teologia bíblica é essa perseverança dos santos. Entre predestinar e glorificar existe uma vida de santificação, existe uma vida de perseverança na missão, existe uma vida de sustentar o testemunho de Cristo. Então a segurança da salvação não elimina esse processo, irmãos. Ele apenas nos dá paz para caminhar no meio de tudo isso e nos garante o resultado final. Quando nós, como filhos de Deus, entendemos que a nossa salvação diante de Deus está firmada em Cristo, a gente deixa de viver para tentar aprovar os outros, merecer a aprovação dos outros, aliás. A gente deixa de viver para agradar os outros. É o que Paulo fala em uma das suas cartas. Busco eu agora agradar os homens? Busco eu agradar os homens? Porque se eu busco isso, eu estou desagradando a Deus. E é justamente nessa hora que a gente entende isso, que a gente para de agradar as pessoas, que a gente para de tentar se conformar às pessoas, de ser polido com as pessoas, para tentar ganhar elas, a nossa polidez, que nasce a verdadeira obediência. Porque a gente começa a servir a Deus porque somos aceitos como somos, não porque queremos ser aceitos. É nesse momento que a gente de fato começa a agradar a Deus, quando a gente para de agradar os homens, quando a gente tem segurança de quem nós somos, quando nós temos segurança de que o selo do Espírito está em nós, de que o temor do Espírito está em nós, trabalhando no nosso coração. Aí paramos de querer fazer as coisas para Deus por causa de medo. Nós fazemos por causa da redenção que está atuando em nós. Paramos de evangelizar por condenação. A gente começa a evangelizar por gratidão. Paramos de querer assumir funções que não são nossas, só para agradar, só para tampar buraco. Não. Fazemos porque o Espírito está atuando em nosso coração. Como eu te disse, o texto bíblico está repleto desses exemplos. Quer ver comigo? Vá lá comigo para Atos 14. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 14. Verso 3. Olha o que diz o texto bíblico. Atos capítulo 14, verso 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dele. Então veja que Paulo e Barnabé falaram corajosamente, mesmo em meio à perseguição. E olha que interessante que o texto deixa claro para nós. Deus realizava sinais e maravilhas, confirmando a mensagem da graça. Eu sou um daqueles que creem em sinais e maravilhas, não sou cético com relação a isso. Talvez isso aconteça menos do que acontecia. Nunca ter um sinal
e nunca ter uma maravilha na nossa vida, ou na vida daqueles que estão ao nosso redor, é um mau sinal para nós. Talvez seja porque ainda não estamos vivendo e falando a mensagem da graça de forma pura, de forma eficaz. Mas o que dava segurança para esses irmãos falar corajosamente da graça? O entendimento de que eles foram comprados, o entendimento de que eles foram selados, o entendimento de que Deus não abandonaria eles, mesmo em meio à perseguição. O livro de Atos está repleto de exemplos como esse. A igreja primitiva ela não era movida por uma ansiedade, ela era movida por uma fé naquele que começou a obra. Ela era movida por essa consciência da obra consumada. Ela era movida pela certeza do movimento do Espírito no meio da igreja. Quanto mais segura ela estava na graça, mais ousada ela se tornava na proclamação. Quanto mais segura ela estava na obra do Espírito, mais missão era gerada na vida desses irmãos. A convicção, a segurança produzia movimento. É por isso que Calvino, nas suas institutas, ele afirma também que a certeza da salvação não produz negligência, mas ela inflama o coração à obediência ao serviço. Se a segurança leva à apatia, nós não estamos falando da segurança bíblica, nós estamos falando de presunção humana. A segurança genuína, bíblica, da certeza da salvação e da obra do Espírito produz em nós coragem, ousadia, amor, zelo pelas coisas de Deus. Isso é tão simples, como também é muito profundo. Quem sabe que está seguro em Deus, não vive encolhido diante de Deus. Quem sabe que está guardado em Deus, não vive calculando cada passo, com medo de perder esse Deus. Quem sabe que é sustentado pela graça, não vive calculando para se arriscar em Deus. Se nós estamos assim, é um mau sinal para nós. A segurança na graça nos tira do centro. Quando nos tira do centro, nos leva a ser mais ousados em Cristo. Porque quem está no centro é o próprio Cristo. A nossa missão em Deus deixa de ser um peso. Assumir os riscos em Deus deixa de ser por culpa e passa a ser uma consciência de privilégio. Certeza da salvação, meus irmãos, não nos acomoda nos bancos. Ela nos levanta como um exército, como foi falado em Ezequiel, e nos envia para o campo. Não nos faz menores, nos torna mais ousados. Justamente porque nós sabemos que nós estamos guardados até o fim. Se nós estamos guardados até o fim, não importa nenhum risco para a nossa vida, nenhuma segurança. O que importa é vivermos inteiros para a glória de Deus. E para concluirmos, Paulo conclui dizendo que o Espírito é o penhor até a redenção da propriedade de Deus. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Ele está apontando para o fim da história. Há um até aqui, há um destino aqui. Então esse ser, como nós falamos, não é temporário. Esse penhor não é provisório para essa vida. É o Espírito da promessa que permanece até a redenção plena. Essa expressão aqui, ela fala do momento em que aquilo que nós somos em Deus será plenamente revelado na glória com Ele. Hoje nós somos filhos. Parte nós conhecemos, como diz o texto de 1 Coríntios 13, mas um dia nós seremos plenamente conhecidos e conheceremos plenamente também. Isso
será manifesto de uma forma completa. Hoje nós somos justificados na fé, mas naquele dia nós seremos transformados completamente com essa fé, que é a glorificação. Paulo em Romanos 8,30, que nós lemos anteriormente, fala disso com algo tão certo que usa o verbo no passado: justificou, glorificou. É evidente que ao olharmos para esse texto no passado e olharmos para a nossa vida agora, a gente fica em crise, porque a realidade muitas vezes não condiz. Mas o que Paulo está falando para nós aqui em Efésios é que um dia isso será consumado. Para Deus, o fim é tão seguro quanto o começo. Tanto que em Filipenses ele vai reforçar essa confiança, falando: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então quem começou a boa obra? Quem é que começou? Por isso que às vezes quando as pessoas perguntam, no texto de uma fala do Nicodemos, às vezes as pessoas perguntaram para ele assim: como posso saber que sou salvo? E ele responde: depende de quem te salvou. Porque se a confiança está numa oração que foi feita, foi você mesmo que salvou, e essa salvação pode se perder. Mas se a confiança está naquele que começou a boa obra, então aquele que começou a boa obra, ninguém pode te arrebatar das mãos deles, da mão dele. Então a perseverança nossa, a perseverança do cristão, ela é sustentada não pela força da disciplina humana, mas justamente por essa promessa, por esse Espírito que está em nós, que não nos abandona, que não abandona a sua obra pela metade. Por isso que quando Jesus afirma em João 10, ninguém pode arrebatar nós das suas mãos, é sobre isso que ele está falando, porque em nós há um selo. Deus, Cristo, não está nos oferecendo aqui uma poesia espiritual, está oferecendo uma garantia objetiva. Nós estamos nas mãos do Filho, o Filho está nas mãos do Pai. E se ninguém pode arrebatar das mãos do Pai o Filho, ninguém pode arrebatar nós que estamos nas mãos do Filho também. Nós não dependemos da nossa firmeza, nós dependemos da firmeza de Deus. Nós dependemos daquele que nos segura. E é importante nós compreendermos isso para enfrentarmos o presente. Porque a nossa luta continua aqui na terra. A fraqueza continua. A tentação ainda continua nos cercando. Mas o desfecho da história não está em aberto. Nós não estamos aqui caminhando, tentando garantir o céu. Estamos aqui caminhando porque o céu já nos foi garantido. Mais uma vez, Calvino resume isso de forma profunda, afirmando que a perseverança dos santos repousa não na constância humana, mas na imutável fidelidade de Deus. Meus irmãos, se dependesse da nossa estabilidade emocional, da nossa firmeza espiritual, desculpa a expressão, a gente estava ferrado. Não depende. A gente já teria sucumbido à depressão. Depende de Deus. Depende de mim. E esse Deus não muda. Aliás, o texto bíblico vai dizer que nele não há nem sombra de variação. Não há falha. Deus não é como nós, que desiste. A gente às vezes desiste de algumas coisas que são difíceis. Pode ter certeza, nós somos difíceis para Deus, mas Deus não desiste. Se Deus começou uma obra na minha vida, na sua vida, Ele é capaz de completá-la até o dia de Cristo. E essa compreensão transforma a nossa prática, transforma o nosso cotidiano. Porque quando eu e você atravessarmos um período de seca espiritual, não é os nossos sentimentos que definem a nossa posição diante de Deus. Não é
a nossa fé pequena que define a nossa espiritualidade diante de Deus. O que define um Deus que está acima de tudo isso. E se o pavio ainda fumega, esse pavio, diz o texto bíblico, não será apagado. Então, quando o nosso mundo balança, existe uma mão, existe um selo, existe um penhor que nos segura firmes diante desse mundo. E a gente precisa viver com esses olhos, com essa visão, porque os olhos é a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. O problema é que muitas vezes os nossos olhos não estão no autor e consumador da nossa fé. Mas se os nossos olhos estiverem lá, haja o que houver, os nossos pés estarão firmes. Se os nossos olhos estiverem no alto, os nossos pés estarão firmes. Precisamos preservar isso na nossa vida, porque nós não somos fortes, mas nós somos selados, somos garantidos. E mais do que isso, estamos guardados em Deus. É dessa forma que a gente caminha na missão. É dessa forma que nos tornamos sal e luz, porque sabemos quem nos segura, e sabemos que aquele que nos segura nunca perdeu nenhum dos seus. Feche seus olhos onde você está.